Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o clima e o tempo. E temos um convidado muito especial, o professor de Geografia Kleber. Vamos começar? Vamos dividir nosso podcast em tópicos. Você está preparado? Tô sim, e obrigado pelo convite, viu, Sofia? Fiquei feliz. Primeiro tópico, conceitos básicos. Professor, o que é clima e o que é tempo? Basicamente, Sofia, o clima e o tempo é como a gente tenta definir as características de temperatura, pressão, umidade. Então, basicamente, o clima é uma repetição do tempo. Como assim essa repetição? Porque o tempo é o estado momentâneo. Então, quando você olha para cima, assim, aí tá chuvoso, tá nublado, esse é o tempo. Só que quanto mais esse tempo se repete, cria um padrão, um hábito. Aí sim que a gente consegue criar a ideia do clima. A gente consegue classificar o que é o clima. Qual é a principal diferença entre clima e tempo? Bom, a principal diferença que a gente pode abordar é exatamente isso, que o tempo é o momento da atmosfera, enquanto que o clima vai ser uma repetição. Eu gosto de fazer uma comparação que basicamente, né, o clima é o seu guarda-roupa, que ele é criado basicamente com o estilo da cidade que você vive. Se a sua cidade tem muito calor, tem altas temperaturas, as suas roupas são geralmente mais leves. E o tempo é quando você escolhe a roupa que você vai vestir. Então, a roupa que você está hoje, por exemplo, você olhou primeiro para o tempo para saber que roupa vestiria. Possivelmente hoje, como está muito quente, você não tirou um casaco do seu guarda-roupa. Eu uso um termo muito engraçado. Eu uso que o tempo é a fotografia, é o agora. E o clima é o filme. Ah, massa. Assim, Ótima analogia. Porque essa distinção é crucial para entender eventos atuais como as enchentes recentes no Brasil. Principalmente, né, a gente está percebendo que essas mudanças, né, essa parte do aquecimento, todo esse processo que a gente vem passando, vem refletindo no nosso clima, né? Então, coisas que não eram tão comuns acontecer no Brasil estão tendo uma repetição, tá? Mais do que a gente queria que tivesse. Então, algumas secas estão ficando mais tempo do que deveriam, algumas chuvas estão vindo em momentos que não deveriam vir, ou estão passando mais tempo do que deveria ficar. Está chovendo muito em lugares que não teriam tanta chuva. Então, assim, esses conceitos nos ajudam a entender, a interpretar como entender, né, visualizar o que, é que vai acontecer para que a gente possa se preparar, principalmente o poder público, que tem que avisar a população, a gente tem que ter esses mecanismos para conseguir a gente se adaptar às mudanças que estão acontecendo. sim. Como os padrões climáticos globais mudaram nos últimos 5 anos? Bastante. Por isso que a ONU, inclusive, já determina que a gente já passou do tempo de aquecimento e estamos passando agora no tempo de ebulição global. Então a gente sai de aquecimento, a aguinha estava morna, agora está já estourando na panela. Então a gente está vivendo a ebulição. Isso é complicado, Sofia, porque a gente tem, né, a gente está percebendo que as mudanças estão ficando cada vez maiores e que a gente não está conseguindo muito bem acompanhá-las. A gente está sofrendo mais consequências por conta delas. Então foram muitas mudanças. Verdade. E o que isso significa para o cotidiano das pessoas? Principalmente aprender a lidar com elas. A gente está vendo lugares que antes eram mais chuvosos, está tendo mais secas, as pessoas têm que se adaptar, têm que entender como é a dinâmica de utilizar água no dia a dia, por exemplo, tem que aprender também os lugares que elas vivem, se ali vai ter algum tipo de enchente, se pode ter algum deslizamento, se a falta de água vai afetar o cotidiano. Então, é muito importante que as pessoas entendam esses conceitos para que a gente consiga também se adaptar a tudo isso que está acontecendo. E também a gente interpretar, né, como é que vai ser o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo como um todo. Segundo tópico, eventos recentes. Quais os principais eventos climáticos extremos de 2025 e início de 2026 no Brasil e no mundo, como secas na Amazônia ou ondas de calor? Então, a gente já percebeu, por exemplo, né, a Amazônia, ano passado, estava numa seca tão grave que parecia um deserto em alguns pontos, em que havia barcos que flutuam naquele rio gigantesco,
parados em solo e a gente, caramba, como é que o Rio Amazonas conseguiu secar, né? Mas isso foi um dos maiores problemas que a gente passou Sim. recentemente. Se acostumar com elas, a gente simplesmente vai sofrer cada vez mais. Quarto tópico: causas e responsabilidades. De quem é a responsabilidade do tempo estar tão desregulado nos últimos dias? Pronto. Vamos dizer que é um esforço coletivo, tá? Muita gente tem culpa. A gente tem culpa, as empresas têm culpa, o agronegócio tem culpa. Todo mundo tem um pedacinho ali de culpa, tá? Na verdade, a culpa é do ser humano. Pense você, quando você faz um trabalho na sala de aula que a professora... Não, todo mundo em grupo. Sempre vai ter um que vai fazer mais, que vai ser o líder. Tem aquele outro que vai fazer metade e aquele outro que vai ficar mais encostado. Sempre tem. Mas todo mundo vai fazer alguma coisa ali, seja para ajudar ou para atrapalhar. Só que quando a gente fala das mudanças climáticas, né, a gente está falando de um esforço coletivo. Vamos pensar primeiro o que é essa parte desse aquecimento, essa mudança. É normal, tá? Já aconteceu em outros anos. O nosso planeta é um sistema que já passou por momentos de aquecimento, por momentos de resfriamento, e estamos novamente num ponto de aquecimento. Se o ser humano estivesse aqui ou não, seria igual, que é o sistema do planeta Terra. Só que nós estamos o quê? Pisando no acelerador. A gente pegou esse carro chamado Terra e a gente está acelerando como se não houvesse limite de velocidade. E isso que é o ponto mais grave que a gente tem que começar a se preocupar. Reduzir um pouco essa velocidade, frear um pouquinho mais para que a gente consiga controlar essas mudanças e, assim, a gente não vai evitar, mas que pelo menos a gente desacelere essas mudanças para nos dar tempo da gente se acostumar, da gente tentar viver com essas novas condições. É a sociedade vivendo de forma mais sustentável para conseguir, de uma forma favorável, reverter isso para o nosso planeta. Isso. Tentar reverter. E pior que é difícil, viu, professor? A gente tentar reverter, porque a própria Na verdade, ONU dá uma desacelerada mesmo. dá uma desacelerada, porque a própria ONU já colocou o Sim, mundo nesse estado de ebulição, que é basicamente um ponto de não retorno. sim, A própria Amazônia já chega no ponto de não retorno. E é o que é verdade. esse ponto de não retorno? É simplesmente já mudamos tanto o clima, já mudamos tanto a floresta, que vai chegar um momento em que simplesmente vamos ter que aceitar o que vai vir. Inclusive extinções, né? Exatamente. E a floresta amazônica está chegando nesse ponto de não retorno, por conta dos desmatamentos, por conta das queimadas. Então, assim, infelizmente, Sofia, nosso mundo está aí, tá? O futuro da gente está um pouquinho nebuloso. Ondas de frio ou calor extremo contradizem o aquecimento global. Como interpretar esses fenômenos? Então, é porque, assim, quando a gente fala sobre essa questão do aquecimento global, ele praticamente ele deixa o clima doido, tá? Veja só, eu falei logo no início da nossa conversa que o tempo é uma desculpa, o clima é uma repetição do tempo. Então, são vários tempos durante o dia, vários estados momentâneos, que, ao se repetirem, como se fosse um hábito, algo comum, a gente consegue classificar o clima. Então, nesse caso, a gente espera mais ou menos 30 anos para poder fazer uma classificação do clima. Então, quando a gente fala do aquecimento, basicamente, o aquecimento deixa o clima doido. Por quê? Onde a gente espera que venha chuva, vai vir seca. Ou onde a gente espera que venha chuva, vai vir muito mais chuva do que a gente esperava. E é como o clima fica doido. E a gente não sabe prever. Se a gente não souber prever, aí nós temos problemas. Porque já pensou que doideira, ó? Ah, mês de junho chove bastante. Beleza. Nós aqui na nossa região, nós estamos já acostumados com chuvas nos meses de junho, julho, no mês de férias, tá, da gente. Né, que esperam as férias para chover, diga. E a gente vai o quê? Imagine você esperar, sei lá, 10 litros de chuva e cair 1 tonelada de chuva. Vai ser muito difícil. Você não vai ter balde suficiente para conseguir botar essa água toda. Então vai transbordar e vai gerar problema. A mesma coisa com as secas, né? E outros fenômenos que a gente já está acostumado com um padrão, mas a tendência é que esse padrão ou se eleve ou se repita com mais frequência. Quinto tópico: impactos e adaptações.
Como as mudanças climáticas afetam a agricultura, saúde e economia em regiões como o Nordeste. Bom, você sabe que o Nordeste tem um clima semiárido, que é um clima caracterizado principalmente pela pouca quantidade de chuva, tá? Só aquele comparativo assim em números, tá? Na região norte, que nós temos o clima equatorial, as chuvas ultrapassam 2.500 milímetros por ano. No semiárido, nossas chuvas são abaixo dos 500 milímetros durante o ano inteiro. São pouquíssimas as chuvas. Então, o que é que afeta? Principalmente produção. Comida fica mais difícil de produzir, os animais que morrem por conta das secas. E isso vai afetar principalmente na economia. Porque se, por exemplo, se tem pouca chuva e as plantas não crescem, as que produzirem a gente vai ter que buscar ou de outros lugares, de outros estados, e vai encarecer. Então os produtos vão ficar mais caros e para a população vai ser ruim, vai ter que gastar mais para comer, continuar comendo. Verdade. E é isso que está acontecendo na atualidade mesmo. Sempre os preços sendo elevados. Infelizmente. E um dos motivos é o clima. Quais adaptações práticas cidades e agricultores podem adotar agora para um clima mais instável? Então, hoje nós temos algumas tecnologias que já podem ser utilizadas no solo para facilitar a produtividade, mesmo com pouca água. É o caso hoje no Nordeste, nós temos produção de uva. Uva é uma fruta que é típica geralmente no sul, sudeste, um pouquinho mais frio. Mas no Nordeste nós temos produção porque nós temos tecnologia. Mas se não tiver essa tecnologia, muitos produtores podem se adaptar com sementes que se adaptem melhor ao calor e a pouca água, que aí sim pode ter uma produção adequada àquele clima. E no caso das cidades, Sofia, o interessante é que a gente crie mais cidades esponja. Não é cuidado que não é Bob Esponja, não, viu? Bob Esponja e o Patrick estão lá no mar, pegando lá, salvando as paradas. Mas a cidade esponja, literalmente, são mecanismos que a gente pode fazer na cidade, como parques, como também algumas estruturas que absorvam essas águas que vêm de enchentes. Então, ao invés de ter enchente e ocasionar deslizamentos ou pessoas desabrigadas, esses mecanismos de esponja vão tirar essa água e vão reduzir os impactos negativos que causam nas cidades. O telhado verde favorece isso também da cidade esponja. Muito, muito favorece bastante, até principalmente para o equilíbrio térmico Sim. das cidades, porque a gente tem várias partes de concreto que absorvem muita energia do sol e não refletem, e isso faz com que a cidade fique mais quente. Então, se a gente tiver telhados verdes, além de ser uma ótima saída até para uma produção mais orgânica, Sim, também sim. ajuda muito nesse equilíbrio térmico. E não precisa nem ser só o telhado, tá? A Aham. varanda de sua casa, se você puder, dá para fazer hortas verticais que ficam lindíssimas. Dá para usar até o nosso próprio, os restos de comida, por exemplo, para Sim, servir sim. como adubo. Então, assim, temos soluções. Temos soluções. Vamos botar em prática agora. Sexto tópico: soluções e futuro. Quais ações urgentes governos e indivíduos devem priorizar para reduzir a crise climática? Primeiro, os governos, assim, de mais urgente, precisam proteger nossas florestas. É o mais básico. Proteger nossas florestas e replantar, né, reflorestar áreas que foram já devastadas. É o mínimo, assim, a coisa mais urgente para ser feita. Além disso, a gente também tem que controlar os níveis de poluição, os níveis de dióxido de carbono que a gente está emitindo, os níveis de enxofre que estamos emitindo. Temos que controlar isso para também evitar o nosso pulmão real do mundo, que é o oceano, que a gente chama, você sabe disso, você já estudou isso. A gente chama a floresta de pulmão do mundo, mas na verdade o pulmão do mundo é o oceano, por conta da imensa quantidade de algas que existem. Sim. Só que quanto mais aquece, infelizmente, isso vai gerando mais problemas, né? Verdade. Após o COP30 em Belém, o que mudou no combate às mudanças climáticas no Brasil? Então, o Brasil se comprometeu muito a cuidar da Amazônia, principalmente porque, assim, além de ser nossa riqueza, é também uma riqueza global. Ela é parte de um sistema universal. Em alguns lugares do mundo, a pessoa vê a Amazônia como uma área internacional, mas pertence principalmente ao Brasil, tá? Sim. Deixa ninguém dizer que é internacional, não, é do Brasil. Mas os benefícios que ela ocasiona são realmente globais. Por exemplo, a Argentina,
Paraguai, Uruguai, São Paulo, que está bem distante lá da Amazônia, só tem chuvas principalmente por conta da Amazônia. Se retirarmos ela, cadê as chuvas? Aí a galera vai sentir. Um outro ponto também que o Brasil adotou foi de tentar realmente crescer em energias renováveis, a ponto de o Brasil, que já tem essa riqueza, fazer com que a gente saia na liderança do uso de energias sustentáveis. Então, pós-COP30, foi bem proveitoso, mas a gente sabe que, infelizmente, muito do que foi dito ali é mais promessa política, é mais questões econômicas do que realmente será aplicado na realidade. Mas a gente tem que ter um pouquinho de esperança. E uma pena, né? Porque um projeto tão grandioso para o nosso planeta e Pois é, é apenas um. infelizmente. Chegamos ao final do nosso podcast. Já? Você Professor, quer ter muito 50 obrigada por perguntas? participar do nosso podcast. De nada, Sofia. Novamente agradeço pelo convite. Se quiser, pode convidar novamente. Se quiser para a gente falar 10 horas aqui, a gente fala sobre clima, que é legal. Você não vai se portar muito, não, mas eu acho legal. Muito obrigada mais uma vez por participar disso. E agora vamos deixar uma pergunta para o público. Olha, legal. Porque precisamos conscientizar também o público. Certo. E a pergunta para vocês é: o que você pode fazer hoje para influenciar o clima de amanhã? Pense nisso e clima e tempo é muito importante para nosso planeta.